Glória a Jesus. Hoje, cooperador Denis, cooperador Vitor, estão lá no Santa Rita e nós estamos aqui reunidos mais uma noite, né, irmãos? Mais um culto de oração e hoje estamos quase todos aqui, né, irmãos? Isso é muito bom, é muito bom. Abre nossas Bíblias em Romanos, irmãos, capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 1, irmãos. Aqui o título na minha Bíblia, né, irmãos? Estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Aí no versículo 1, aí o apóstolo Paulo diz, né? Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Versículo 2, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei de quem, irmãos? Do marido. Aí no versículo 2 ele fala aqui do casamento, né, irmãos? Fala dá um exemplo aqui da mulher, né, na lei, que quando ela era casada lá na lei, né, no Antigo Testamento, ela é ligada pelo marido por todo o tempo que ele vivesse, né, irmãos? Mas se ele morresse, ela estava livre da lei dele. Mas ele vem dizendo isso para explicar a nossa situação, né, irmãos? Diante de Deus hoje, né? E aí diz aqui no versículo 3, de sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Versículo 4, ó. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Pelo que, irmãos? Pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para quem, irmãos? Para Deus. Então hoje, né, hoje livres da lei, nós somos de quem, irmãos? De Jesus, aquele que deu a vida por nós na cruz. Então hoje nós somos de Cristo, né, irmãos? Mas antes nós estávamos presos à lei e nós tínhamos outro, né? Outro que dominava nossas vidas, que estava sobre nós e que nos conduzia, né, irmãos, em todo instante. E aí diz aqui, ó, versículo 5, ó, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então hoje nós vivemos no espírito. Jesus disse, né, que as palavras que ele disse, né, irmãos, são espírito e vida. Nós sabemos que o Novo Testamento é espiritual, né, irmãos? É espírito e vida. São palavras que alimentam o nosso espírito. São palavras que nos dão entendimento. Para quê, irmãos? Para nós conhecermos mais e mais a Jesus, dá entendimento para a gente poder lutar contra o pecado, dá entendimento para a gente poder exercer a misericórdia, o amor de Cristo, tudo isso, irmãos, tudo isso. Mas outrora, antes ele cita a questão do casamento. Por quê, irmãos? Porque nós também estávamos casados, né? Nós tínhamos uma aliança com quem, irmãos? Nós tínhamos uma aliança com a lei, nós tínhamos uma aliança com o pecado, nós tínhamos uma aliança com a morte, nós tínhamos o marido, né? Vamos dizer assim, o marido, e hoje o nosso marido é Cristo. Hoje, quem dita as regras é Jesus. Hoje, irmãos, nós somos sujeitos a Cristo. Então aí, por isso que a palavra fala que nós temos que deixar a letra, né? A velhice, coisas velhas, já passaram, irmãos. Tudo se fez novo. Então a lei, a letra, né, irmãos? A letra que mata, né? Como diz em Coríntios. Então, essa lei, irmãos, essa lei, ela deve ser abolida em nossas vidas. Nós temos que viver na graça, mas viver a graça como ela é, né, irmãos? Viver na graça como ela é. Amando a Jesus, a palavra diz aqui, irmãos, que nós estamos no versículo 4, né, ó. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, é pelo corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, irmãos, são os irmãos. O corpo de Cristo é a igreja, irmãos. Então, se eu estou firme com a igreja, eu estou bem. Se eu não estou firme com a igreja, eu não estou bem. A palavra fala, irmãos, lá em Atos, capítulo 2, que a igreja primitiva, ela era unânime, irmãos, unânime. Então, quer dizer, eles estavam em comunhão, plena comunhão. E assim também hoje deve ser a igreja de Cristo. Se nós estivermos acertados acerca das coisas, irmãos, estivermos firmes na comunhão, nós estamos firmes com Cristo. A partir do momento que a igreja não tem importância para mim, Cristo também não tem, irmãos. Não tem importância, não tem jeito, não tem como, né, ser diferente. Então, versículo 6, ó. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos,
para vivermos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então quem morreu aqui não foi o marido, né, irmãos? Quem morreu aqui fomos nós, né? Nós morremos. Nós morremos de que forma, irmãos? Como que nós morremos? Quando Jesus diz, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Tome cada dia a sua cruz e siga-me, né? Isso é o maior sinal de morte, né, irmãos? Quando a pessoa ela consegue negar as próprias paixões, negar os próprios desejos e seguir após Jesus, aí é sinal de que ela verdadeiramente, irmãos, se arrependeu, é sinal de que o batismo dela foi válido, né? Porque ela desceu as águas lá, ela anunciou ali a morte dela, fez o sepultamento ali, né, irmãos? O sepultamento do velho homem ali e nasceu, né? Nasceu o novo homem, né, irmãos? E a partir dali, todas as coisas se fazem novas, né? Por quê? Por conta do batismo? Lógico que não. O batismo ele pode ser somente um banho para a pessoa, mas é a consciência dela, né, irmãos? Já mudou já. Né? O primeiro batismo, né, irmãos? É na consciência, a pessoa já entendeu. Ela entendeu que ela servia à lei e agora ela está na graça. Ela entendeu que antes ela andava conforme o mundo e agora não. Agora ela tem que andar de acordo com o Novo Testamento. Então, houve uma mudança na vida dela e a prova mais clara disso, irmãos, é a pessoa negar-se a si mesmo, se sujeitar à palavra, e aí as coisas vão fluindo, né, irmãos? Aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Diz assim, irmãos, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Tomara que me suportasses um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com o zelo de quem, irmãos? De Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em quem, irmãos? Em Cristo. Então, em Cristo, irmãos, há uma simplicidade. Há uma simplicidade. A palavra fala, irmãos, que as riquezas de Deus não foi dada aos sábios instruídos. Foi dada a quem, irmãos? Aos pequeninos. Por quê, irmãos? Para você conseguir chegar até o fim da caminhada firme com Jesus, você tem que ser simples. Se a pessoa ela quiser ser sábia, instruída diante de Jesus, com certeza ela vai cair, irmãos. Ela vai cair porque a palavra não permite isso. A caminhada com Cristo não permite isso. A caminhada com Cristo não permite que a pessoa se sobressaia à palavra de Jesus. Então a palavra de Jesus ela sempre vai ter que estar acima de qualquer um de nós. Ela vai ter que estar acima daquele que quer salvação, que quer libertação. Porque senão vai chegar uma hora que a pessoa vai achar a palavra muito simples, irmãos. Muito simples. Ela fala assim, mas é muito simples isso daí. A pessoa vai chegar e falar assim, mas não pode ser só isso. Tem que ter algo a mais. Irmãos, sempre vai ter. A gente não sabe tudo não. E é até bom que não saiba mesmo, não tem como saber. A palavra ela é infinita, irmãos. O entendimento que Jesus tem a nos dar é infinito. Por mais que você busque, por mais que você aprenda, sempre vai ter revelações aqui. Sempre vai ter coisas novas, sempre vai ter novidades. As boas novas de Jesus é para a vida toda, irmãos, é para a eternidade. Então, não tem como a pessoa ela ser sábia, instruída diante dessa palavra, ela vai cair. E aquele que quiser seguir após ele vai cair junto, né? Então, por exemplo, né, quando se fala em perdão, falar de perdão é muito fácil, né, irmãos? Você pregar sobre o perdão, isso é muito fácil. Mas na hora de você perdoar, você não tem que ser simples, irmãos. Se você não for simples, você não vai conseguir perdoar. Se você não for simples, você vai buscar versículos que te justifique a não perdoar. Se você tiver que ser misericordioso em algum momento, você vai ter que ser. Se você for simples, você vai ser misericordioso. Mas se você não for simples, você vai buscar versículos que aprove a sua conduta errada diante da palavra. E é assim que funciona. Então Jesus ele foi simples, do começo ao fim. Os apóstolos tiveram que ser simples. E nós também temos que ser simples. Todo aquele que quer salvação. Então, o apóstolo Paulo ele diz aqui, ó, eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também vocês sejam enganados. Né? Então, irmãos, temos que tomar muito cuidado a cada dia. Versículo 4, ó. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebestes outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão o sofrereis. Irmãos, existem vários Jesus, existem vários Evangelhos, existem vários Espíritos,
Muitos. E aí, as pessoas elas pregam Jesus como elas querem. Como elas querem. É o Jesus que é dessa forma, é o Jesus que é da outra forma. Irmãos, Jesus verdadeiro só tem um. Palavra da verdade verdadeira é só uma. Espírito Santo verdadeiro é só um. Mas, ele diz aqui, ó, versículo 5, ó, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. E aí ele vem defendendo aqui, né, irmãos, o ministério dele. Por quê, irmãos? Porque o apóstolo Paulo, ele pregava, né? Ele pregava, ele passava a mensagem, né, que ele recebeu de Jesus. E muitos ali, irmãos, muitos ali questionavam, né? Muitas coisas. Hoje não é diferente, irmãos. Hoje não é diferente. O apóstolo Paulo foi um apóstolo que ele entrou em muitas questões. Em muitas questões. Ele foi quem mais orientou, irmãos. Se a gente pegar, lógico, a maioria das cartas é dele. A maioria das orientações, quem deu foi ele. Então ele se meteu na vida de todo mundo, né, irmãos? Não é isso? É. Ele se meteu na vida dos irmãos. Ele foi a fundo em várias questões. E ele, através dele, surgiram várias igrejas. Por ele, muitos, né, se converteram. Então o apóstolo Paulo ele foi bem a fundo mesmo em muitas questões. E por isso, irmãos, por isso muitos se voltaram contra ele. E é assim até hoje. Se você não quer que ninguém se volte contra você, não se meta na vida da pessoa. Não se meta na vida dela e está tudo certo, irmãos. Se você se meter na vida da pessoa, aí você está arrumado, porque as pessoas vão se voltar contra você. E aí quando a pessoa fala assim, eu quero ter a vida de Cristo, né? Eu quero ter a vida de Cristo, e o cristão não poder se meter na vida dela, aí é complicado, né, irmãos? Porque se Cristo é o autor e consumador da sua fé, e Cristo também é o autor e consumador da fé do seu irmão, Jesus é a sua vida, e é a vida do seu irmão também. E o seu irmão não pode chegar em você e falar assim, ó, isso aqui está errado, não é? Então como é que faz, irmãos? Não é? Se o apóstolo Paulo, sendo um apóstolo da verdade, ele não podia se meter na vida de quem dizia que vivia a verdade, então é complicado. Então é bem complicado isso daí. Então por isso que você vê ele muitas vezes aqui defendendo o ministério dele. E sempre vai ser assim, né? Em muitas cartas ele está aí defendendo o ministério dele. Se levantavam pessoas, irmãos, que não eram verdadeiras, que eram falsas. Se levantavam falsos pregadores, né? Falsos cristãos. E isso aqui, irmãos, sempre vai ser dessa forma. Sempre vai ser desse jeito. Manter a simplicidade de Cristo, irmãos, são poucos aqueles que querem. São poucos. As pessoas, muitas vezes, elas se tornam astutas, como a serpente. A serpente foi astuta. E você vê hoje aí homens e mulheres sendo astutos. Eles observam, veem como que deve ser, né, irmãos? O que eu devo pregar, né? O que eu devo pregar? O que os irmãos querem ouvir? Né? O que os irmãos, como que a igreja, o que a igreja quer ouvir? E aí começa a pregar dessa forma, irmãos. Começa a falar o que as pessoas querem ouvir e vai adiante. E segue adiante. Irmãos, eu sei muito bem o que a carne quer ouvir. Eu sei muito bem isso, que eu tenho uma carne. Então, se eu quisesse, irmãos, igreja lotada, irmãos, é a coisa mais simples do mundo. É a coisa mais fácil. É a coisa mais fácil. Primeiro ponto, não se mete na vida das pessoas. Deixa as pessoas à vontade. É isso que a carne quer. Outra coisa, não se importe com quem está na obra. Deixa as pessoas trabalhar na obra, à vontade. Se der algum escândalo, se der alguma coisa, a gente resolve lá na frente. Mas deixa à vontade. Então é assim que funciona. É assim que funciona, irmãos. Não tem outra. E aí é assim, né? A igreja lota, você tem um objetivo, né? Porque aquele que quer a igreja lotada, irmãos, tem um objetivo. Não, nada é à toa, irmãos. Eu vou ser sincero para os irmãos. Eu prefiro muito, né? Muito mais, menos irmãos que eu possa cuidar, irmãos que eu possa estar atento, que eu possa conversar com todos eles, que eu tenha acesso a todos eles, do que uma igreja com 1000 pessoas, onde os irmãos chegam, abre a porta, senta no banco, ouve a palavra, louva e vai embora, ninguém sabe o nome de ninguém, e está tudo certo, irmãos. Irmãos, não tem como viver desse jeito. Isso é ilusão. Isso é ilusão. A pessoa está em pecado, ela vai para a igreja, ela louva, ela ora, ela ouve a pregação, ela vai para casa e ela permanece no pecado. Porque a obra maior, irmãos, não é a ministração da palavra. É o corpo de Cristo que é o mais importante. E a pessoa ela só permanece no corpo de Cristo se ela obedecer a palavra. Mas ela pode muito bem ouvir a palavra e não pertencer ao corpo de Cristo.
Ela pode muito bem ouvir a palavra, o que serve para ela guarda, o que não serve entra por um ouvido e sai pelo outro, e ela toca a vida dela, uma vida de pecado, uma vida de transgressão, e lá na frente ela vai ouvir de Jesus: eu nunca te conheci, nunca te conheci. Então, temos que ser sinceros, irmãos, temos que ser honestos diante da palavra. Isso é eu, isso é cada um, irmãos, tem que ser sincero, cada um dos irmãos tem que entender isso daí, que o corpo de Cristo é importante para nós, irmãos. Fazer parte do corpo de Cristo é o mais importante. É o mais importante. Então quer dizer que a palavra não tem importância? Lógico que tem, a palavra é importante demais. Eu só consigo fazer parte do corpo de Cristo se eu for obediente à palavra. Mas eu consigo ouvir a palavra e não pertencer ao corpo de Cristo. Permanência na igreja. Eu vou na igreja todos os cultos. A pessoa pode ir para a igreja todos os cultos e se perder. Ela pode. Só que é impossível a pessoa ir para a igreja todos os cultos. Ela está em comunhão com os irmãos e ela se perder, irmãos. Ela pode se perder se ela quiser se perder. Mas se perder sem ninguém perceber, não vai acontecer. Quando um membro se perde, irmãos, a igreja inteira percebe, sabe que está se perdendo. E a pessoa se perde porque ela não dá ouvidos, ela se perde porque ela não considera o corpo de Cristo. Porque se ela considerasse o corpo de Cristo, ela não se perdia. Porque sempre ela vai ser alertada por um ou por outro. Sempre vai ser. Dos irmãos do nosso meio que já se perderam, irmãos, eu tive a oportunidade de conversar com todos, antes deles se perderem. Tive a oportunidade. Deram de ombros para a palavra e se perderam. Se tivesse atento, se tivesse sido obediente à palavra, tinham permanecido. Tinham permanecido. E assim é com cada um de nós, irmãos. Então, hoje a pessoa está firme. A palavra fala: aquele que está de pé, cuide que não caia. Então a pessoa está firme hoje. Se ela não estiver atenta, amanhã ela pode cair. Pode cair. Como eu disse, a pessoa ela pode vir em todos os cultos e ela se perder. Mas é impossível a pessoa que ela está firme com Cristo, ela não ser participante dos cultos, irmãos. É impossível. Quando a pessoa ela não é frequente nos cultos, é a maior prova de que ela está bem fraca. Ela está fraca. Se ela não perceber isso, ela vai cair. Vai cair. Não adianta se enganar, irmãos. Domingo eu trabalhei. E eu estava no serviço, eu estava assistindo a live. Irmãos, quer ver algo terrível? Para mim, é a hora que termina o culto. A hora que termina o culto, que o irmão Luiz ele vem aqui orar, ou algum outro irmão que seja, e aí, daí a pouco, termina a oração, desliga a live. Acabou. Acabou, irmãos. Ali eu sei que o culto não acabou. Eu sei que a pregação acabou, mas os irmãos vão estar aqui, vão estar reunidos. Os irmãos vão conversar entre eles e eu estou lá preso. Irmãos, por pouco tempo, está acabando, graças a Deus. Graças a Deus. E eu estava conversando com o irmão Luiz antes do culto, né? O irmão Luiz falou assim: está passando bem rápido, né? E está passando mesmo e vai ser uma bênção. Mas aí, irmãos, eu fiquei com uma vontade de estar junto dos irmãos e impossibilitado de estar. Eu fico pensando, aquele que não quer estar, irmãos. Aquele que podia estar e ele resolveu: eu não vou hoje não. Eu não vou não. Eu vou assistir a live. E aí assiste a live, e aí termina o culto, a pregação, e o irmão termina a oração, desliga a live, e a pessoa está certa, tudo bem, irmãos. Está tudo tranquilo. Ela não percebe que os irmãos vão permanecer em comunhão e que ela perdeu isso daí. E ela perdeu não é porque ela tem uma responsabilidade, ela tem que cumprir, não é isso. Ela perdeu porque ela não quis mesmo estar. Não quis estar. Isso é sinal de que a pessoa está fraca. Ela está fraca espiritualmente. Entendeu, irmãos? Não podemos temos que ser sinceros. Não podemos, irmãos, fingir que não vê as coisas. Nenhum de nós, não é? Não podemos. Um irmão, por exemplo, que se chegar um irmão ou uma irmã e apontar um problema na vida dele, e ele dá de ombros e isso é um grande sinal de que a pessoa não está em comunhão, irmãos. Porque se ela estiver em comunhão, ela vai se preocupar com a vida espiritual dela. Então o apóstolo Paulo falou assim: tomara que me suportasse um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque eu estou zeloso de vocês. Então, muitas vezes, a impressão que dá é que a gente é louco. A impressão que dá, irmãos, é que a gente... Para que isso? Para que aquilo? Irmãos, é uma vida espiritual que está em jogo. Depois que a pessoa dá de ombros para tudo e vai embora, irmãos, aí não tem o que se fazer. Ninguém foi atrás de mim. Mas vai atrás de mim para quê? Para que vai atrás? Se a pessoa estava no meio, a pessoa estava junto, e ela não quis saber. Depois que ela dá de ombros para tudo, dá as costas para os irmãos e vai embora, irmãos, eu não vou atrás não. Nunca fui e não vou. Porque enquanto está aqui, tem oportunidade. O que precisar, a gente faz, a gente ajuda. Depois que sai, irmãos, aí pode sair. Pode sair, não tem problema nenhum. É liberdade, irmãos. É liberdade. Assim como no casamento, né? Imagina você é casado com a pessoa e a pessoa toda hora fala assim: eu vou embora. E a pessoa vai. Aí você vai atrás dela. Aí depois, eu vou embora. E vai. E você vai atrás dela. O que vira isso daí, irmãos?
vira uma patifaria, vira uma servergonhice, como dizia minha avó. Vira um negócio. Irmãos, o evangelho não é isso. O evangelho é algo sério. Então, em vários textos aqui, em várias situações, vai mostrar o corpo de Cristo como algo importantíssimo. E quando a pessoa dá de ombros para o corpo de Cristo, aí não tem o que se fazer, irmãos. Aí é perdição mesmo, né, irmãos? Então, enquanto estamos firmes, irmãos, temos que nos revestir, né? Nos revestir para que nenhum de nós venha cair, irmãos. Porque depois que caiu, é complicado. Mas quando estamos firmes, é hora de buscar. É hora de orar, é hora de consagrar nossas vidas, é hora de exercer, né, irmãos, o amor de Cristo. E aí as coisas funcionam, amém, irmãos? Deus abençoe grandemente. Vamos orar.